Então, eu vou passar a palavra ao Mahmoud Salum, que vai falar sobre os 4 elementos da natureza. O Mahmoud, ele é libanês, é o meu esposo, espiritualista, ele é ativista quântico, libriano, ascendente em Libra, é um empreendedor e um eterno aprendiz da magia. Praticante também da cafeomancia, que é a leitura da borra do café. Eu passo a palavra, então, ao Mahmoud Salum, que vai falar essa noite conosco sobre os 4 elementos da natureza. Mahmoud, a palavra é com você. Marhaba. Massa Khair. Eu estou falando oi, boa noite, tudo bem a todos. Obrigado pela participação. Eu sou Mahmoud Salum, como a minha esposa falou. Eu vou falar sobre os 4 elementos. Os nossos feitições e rituais estão sempre ligados à natureza, além de usarmos os elementos dela. Também usamos suas representações. Em cada ritual dos 4 elementos básicos estão quase sempre nas nossas práticas. Eu vou aproveitar aqui e falar do palavras foram feitas por nosso Hamid Seabra, na verdade, invocação. Mas vou falar em árabe, depois vou falar em português. Ele falou o seguinte: seja firme como a terra, kun sabitan kal ard, flexível como a água, marinan kal ma, apaixonado como o fogo, shagufan kanar, e será livre como o vento. وستكون حرا كالريح. Palavras, invocação do nosso mago Hamid Seabra. Eu estou falando isso para falar com vocês, porque a minha narrativa vai ser sobre 4 elementos da nossa Terra e do nosso planeta, na verdade. Mas os 4 elementos que eu vou falar não é da nossos rituais mágicos, etc, etc. Eu vou falar sobre o nosso corpo, que existem esses 4 elementos. Porque quando falamos em elementos, logo na nossa mente vem a terra, al-ard, água, al-ma, fogo, an-nar, ar, al-hawa. E desse toda a criação, seja a criação do planeta, ao nosso criação, a nossa criação, estamos ligados à natureza, aos 4 elementos. Assim, somos com o todo e todos somos um. Esses elementos básicos da natureza relacionados ao nosso corpo, terra, estrutura física do corpo, sensações, etc. É a terra, na nossa vida e no nosso corpo, ela nos dá estabilidade, ela nos dá solidez e nos traz fertilidade em todos os aspectos. Ela nos dá vida, sendo a base de todos. O elemento água é a nossa bioquímica, sentimentos, emoções, etc. A água é um elemento bem popular, porque nós temos eventualmente, desculpa para o português, eventualmente, contatos com ela, seja pelas emoções, pela intuição e fluidez.
É só pensar em um rio, cachoeira, um mar. Dá para entender que a água é nosso sangue corporal. O elemento ar, o nosso pensamento, a mente, entendimento, respiração. O ar é um elemento que nos dá a vida. O ar é um elemento que mexe com nossa mentalidade, nosso sentido, as nossas raciocinais, as ideias, a sabedoria, o foco que a gente faz no nosso trabalho, na nossa vida, nas mudanças que a gente faz, que precisamos nessa vida, cotidianamente. É necessário em nossa vida também a comunicação. O ar nos dá a comunicação com outras pessoas, com comunicação com qualquer coisa. Não só com as pessoas, até comunicação com a natureza, com as plantas que a gente faz em casa. A comunicação natural, a comunicação sobrenatural, que na verdade não existe sobrenatural. Existe comunicação com todo. E nós fazemos parte do todo, porque todos somos um, como eu falei no início. Também nos dá o movimento em tudo. O ar é a nossa mentalidade em expansão. O ar, a nossa respiração. O quarto elemento é o fogo. O fogo é a nossa energia. É a nossa energia corporal. O elemento que traz vitalidade, ação em tudo que nós fazemos, nós queremos trabalhar, nós queremos fazer qualquer coisa. Ele nos dá a ação para fazer. É a força, porque sem o fogo, o corpo perde a força. A força, a vontade também, a vontade de viver. Porque sem fogo, sem energia no corpo, a gente não consegue sobreviver nessa terra. A gente precisa de fogo, de energia positiva, de ir à frente, de ir para frente, de idealizar as nossas ideias. E vai na frente, sem medo algum. Esse é o fogo do nosso corpo. É a energia instante, a energia positiva. É sempre positiva, porque quando entra a energia negativa, o fogo diminuiu. Deixa-nos parados. É o fogo, a nossa temperatura corporal. E sem essa temperatura corporal, a gente perde tudo no corpo. É como também, como o João falou, no livro do Mago Geraldo Seabra, da primeira rodada que a gente fez, do nosso evento, o portal também do Mago Geraldo Seabra fala de tudo isso. Fala de 4 elementos da nossa terra e fala de tudo isso que eu falei. E fala também do nosso corpo. Entre as rituais que a gente faz na magia. E qualquer rituais, e qualquer prova da vida, existe um desses 4 elementos. E qualquer ritual que a gente quer fazer, quer realizar, tem que seja bem realizado e bem pensado e bem existindo os 4 elementos
não existe ritual sem 4 elementos. Para nós termos ideia, os 4 elementos até existem no arte da cozinhar, de preparar a comida. A gente usa os 4 elementos. Então, esses 4 elementos, que às vezes as pessoas pensam no modo mal, que sou feita para fazer magia do mal, coisa desse tipo, ela está conosco. Ela não é do mal, porque o todo criou tudo isso para nós, para nosso corpo, para nossa vida, para ser feita por causa do bem, pelo amor. Mas, infelizmente, a gente vive um mundo que é manipulado. Tudo que bom, tudo que Deus de todos, Allah, o Criador, o Divino, fez para nós, eles manipulam tudo. Eu vou sair um pouco da explicação de 4 elementos para assim para fazer uma invocação. Na verdade, porque ontem recebi um vídeo, mexeu comigo, para a gente, como nós somos magos no nosso colégio, as pessoas que estão ouvindo a gente, para fazer uma apelação, que seja o amor reside nessa planeta Terra, que não existia mais guerra, não existia mais morte, não seja mais lutas políticas. Acho que o Hamed sabe o que eu estou falando, porque o vídeo, a guerra não leva a lugar nenhum, gente. As pessoas sabem disso, mas infelizmente ninguém segue isso. Eu quero fazer uma invocação ao Todo-Poderoso, o Divino, que essas coisas acabem para sempre nessa vida terrestre. E seja o Divino ilumina todos nós, para chegar muito mais longe que nós pensamos, para abrir os portões da magia, para abrir os portões da magia do bem, para entender mais e mais e mais. Essa vida que nos deu é para todo mundo, para viver com todo mundo, em paz, sem nenhuma maldade, sem nenhum uma como se fala, né? Sem nenhum pensamento ruim, que todo mundo vive em paz. Assim seja, assim seja, assim seja. Eu quero que no final se te dá um tempo para orar, para essa coisa, para acabar. Porque a mídia faz, ela tem um poder muito forte. Eu espero que todo mundo ouve nós. A mídia tem um poder muito forte para acabar com tudo isso. Eu espero que ela ajude a gente para fazer isso. Porque não existe diferença entre religiões. Os 4 elementos que Deus nos deu é para todo mundo, para todas as religiões do mundo, para todas as religiões que existem nesse mundo. As pessoas têm que entender isso. Sem ar a gente não vive. Sem comida, sem terra, a gente recolhe a comida da terra. Sem a terra a gente não vive. Sem água a gente não vive. Sem fogo para criar tudo que a gente quer do bem, a gente não vive. As pessoas têm que entender isso. Infelizmente, tem muita gente que entende, mas não quer colaborar com a gente. Por isso, não sei, eu espero que todo mundo ouve, que o portal que eu acessei desta primeira rodada da gente, quando o Ivo pediu para nós fechar os olhos, que eu toquei o céu com minha mão. Quando ele pergunta ao mago, a colégio dos magos, aonde ela pode levar você. Eu abri o portão do céu. Quem não tem mágoa, quem não tem rancor, ele consegue fazer tudo isso. Que tem amor, consegue fazer isso. Eu espero que todo mundo assim, consiga entender o que estou falando, porque realmente o nosso evento, ele tem tudo isso.
Não é um evento das pessoas pensam a magia. Magia é feita para a coisa do bem. O bem e o mal andam juntos. O nosso corpo, como eu falei, de 4 elementos, como ele precisa de fogo para viver, para correr, para força, para ir na frente, também ele, quando esforça mais, o fogo queima o próprio corpo. Mahmoud, 5 minutos. O fogo queima nosso próprio corpo. Porque o fogo tem que usar, como Mohamed falou, com amor, com paixão. Não é para queimar os outros, e só pensa em si mesmo. O ar também. Se a gente respira demais, também morremos afogados com o nosso ar. Água, a mesma coisa. A terra, a mesma coisa. O nosso mago, fundador do nosso colégio, Gerardo Seabra, ele sabe exatamente tudo o que estou falando. O livro dele, que infelizmente aqui no Brasil, como eu vi, não é muito espalhado, por mim, porque houve uma pequena censura. Eu estou falando do Brasil. Imagina fora do Brasil. Então, por mim, quando eu falo viva a magia, porque a magia é sempre viva. O Todo-Poderoso criou esse mundo, esse universo, com a magia do amor, a magia do bem. Ele estava feliz para fazer isso. Ele fez tudo para o nosso bem. Os 4 elementos que todo mundo conhece, existe na palavra também abracadabra. A palavra abracadabra do livro Cabala. Abracadabra. Na verdade, 5 elementos. Ar, fogo, terra e água e incenso. Em árabe, ar-ruh. Eu falo em árabe ar-ruh, a alma, porque cada um de nós ele tem que ter incenso de tudo que ele está fazendo. E tudo que ele está criando. E está recriando. E todos nós dizemos para nossas almas a paz interior e a paz exterior com tudo. E como falei no início, todos somos um. Porque todos somos um. Seja feita a vontade do Criador Divino para todos nós que vivemos em paz. Não vou falar de café-omancia hoje, porque não é o tipo, mas depois vou entrar para fazer o meu café, vou preparar no final para mostrar para vocês a minha xícara. Muito agradecido para participar com vocês, muito agradecido para ser membro do nosso Colégio dos Magos. Obrigado a todos e boa noite a todos. Obrigado.